Olá, gente, boa tarde, todo mundo bem? Mais uma aula aqui que eu tô aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, alinhar aqui minha câmera para a gente poder explicar. Primeiramente, boa tarde a todos, espero que todo mundo esteja bem. Professor, mais uma vez, por que boa tarde? Porque o boa tarde é porque estou podendo dar essa aula para vocês nesse horário de 4 horas da tarde, né? Mas conforme vocês vão entrar no aplicativo, vocês vão estar se atualizando, né, do horário da aula. Então, acredito que todo mundo vai estar acompanhando essa aula. A aula anterior, né, inclusive a gente falou do sistema excretor ou sistema urinário, assim como vocês preferiram, onde a gente falou da diferença do sistema excretor de fato, quanto da diferença do sistema urinário também, no qual compõe o nosso organismo, né, o organismo humano. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, um tema bem legal, um tema bem peculiar, digamos assim, um tema bem detalhado, né, que é o sistema nervoso. Inclusive, hoje a gente vai falar desse tema porque é um tema no qual vocês já viram, né, um tema no qual vocês já puderam acompanhar uma aula, que foi a aula do sistema nervoso. Então, a gente vai fazer meio que uma revisão desse tema, né? Então, hoje vocês vão conhecer um pouco melhor também. Se caso tenha esquecido, que não era para esquecer justamente por causa desse tema, o sistema nervoso, hoje a gente vai falar um pouco mais detalhado desse sistema nervoso, né? Como é que eu posso falar para vocês? A formação, a função desse sistema, o que compõe esse sistema. Então, hoje a gente vai tentar, né, entreter vocês em relação a esse tema e tentar amenizar a situação da aula que a gente teve, né, inclusive do sistema nervoso, né, para a gente poder entreter um pouco mais vocês em relação a esse tema, belezinha? Pois bem, espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja se cuidando, tá? Eu não estou com a máscarazinha hoje, porque a gravação hoje é aqui da minha casa, não do laboratório do Grau, como vocês viram da aula anterior. Porém, é uma aula também bem dedicada, bem desenhada, uma aula bem criativa para vocês tentarem acompanhar esse assunto, e a gente sabe o real motivo ainda de estarmos nessa situação, né? É o tal corona, mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso, um sistema bem interessante também. Deixa de tanto conversar, professor, vamos para o que interessa. Então eu vou começar com o início, do início, melhor. A gente vai começar do conceito, sempre que quando começa é do início, obviamente. Mas a gente vai começar do conceito, né, o que é de fato o sistema nervoso. Deixa eu passar aqui o primeiro slide. Pronto. A gente vai falar da introdução geral sobre o sistema, né, gente? O sistema nervoso, obviamente, ele é responsável pelo ajustamento do nosso organismo ao ambiente, certo? Sua função é perceber e identificar condições, né, ambientais externas. Como assim, professor? Eu, como uma pessoa que tem um sistema nervoso, um organismo que tem um sistema nervoso, eu tenho que ter a concepção geral de todo o exterior, de todo o externo do meu organismo. Como assim? Eu preciso ter ciência e noção do que tem na minha frente, ciência e noção do que tem dos meus lados e noção do que tem atrás de mim. Porque o sistema nervoso, ele capta todas as informações de um giro de até 360 graus. Como assim, professor? Eu sei o que tem na frente, eu sei o que tem do lado e percebo, talvez, o que tem atrás de mim. Por que eu percebo, talvez? Porque a gente tem que levar em considerações sistemas sensoriais que a gente consegue sim auscultar, a gente consegue sim sentir o cheiro, a gente consegue sim tato na região posterior das nossas costas. Então, só que a gente não tem a visão de 280 graus. Estou mentindo, 270 graus. Porque é ver na direção da frente e ver nas direções laterais. Mas na região posterior, nas minhas costas, eu não tenho condição de ver. Porém, a gente tem sensações sim que possamos sentir algo, possamos ter essa concepção de algo que tem na região posterior das nossas costas, né? Mas voltando a tudo isso, falando sobre a sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptam a essas condições. Nessa parte aqui, gente, condições reinantes dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, são situações que a gente vive, né? Por exemplo, nosso organismo ele tem a capacidade de nos orientar ou de nos
informar que nosso organismo está precisando de um determinado tipo de nutriente, um determinado tipo de vitamina, um determinado tipo de substância propícia ao nosso organismo, como, por exemplo, sentir fome, quem que avisa? O nosso organismo. Mas para falar, digamos assim, para avisar que nosso organismo está necessitando de algum tipo de alimento, quem que trabalha? O nosso cérebro. Então o cérebro encaminha essa informação até o meu sistema digestório e informa: ó, o organismo está precisando de nutriente, ó, o organismo está precisando de um certo tipo de substância, obviamente que possa ser uma substância adequada para o nosso organismo. Ó, o organismo está necessitando de água. Então tudo isso é comandado principalmente pelo nosso sistema nervoso central. Onde esse sistema, né, falando aqui da organização do sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. Primeiro, sistema nervoso central, onde eu vou falar já da classificação e da divisão desse sistema, e também o sistema nervoso periférico, também que é um sistema no qual compõe todo esse sistema nervoso. Professor, o sistema nervoso ele é composto por duas ou por dois, por duas divisões. Vamos lá. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Não tem condições de vocês errar mais nunca na vida de vocês isso. Mais uma vez, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, o nosso sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. O central ele divide-se pelo encéfalo, nosso cérebrozinho aqui, e toda a nossa medula, certo, gente? Detalhe, a gente vai mostrar já isso para vocês. O nosso encéfalo, ele tem a divisão de cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Só que o nosso tronco encefálico ele é dividido também em três componentes, ou em três divisões: mesencéfalo, ponte e bulbo. Vamos lá novamente para o sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central ele é dividido em duas partes: encéfalo e medula. A nossa medula é parte única, que não tem divisão de nada. Já o nosso encéfalo ele é dividido em três componentezinhos: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. 3. O nosso tronco encefálico ele é dividido em mais três componentezinhos: mesencéfalo, bulbo e ponte. Eu acho que ficou claro isso para vocês, gente, né? E isso tudo sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico é um sistema no qual compõe todo o nosso sistema nervoso. Mas vamos entender aqui. Mais uma vez, sistema nervoso central é dividido em duas partes: encéfalo, medula. O nervoso periférico é só a gente entender e saber que são o restante do sistema nervoso. Nervos e terminações nervosas. Então vamos entender aqui. Obviamente, o sistema nervoso periférico ele divide-se por 12 pares de nervos craniano, que ficam em todo o nosso crânio, tá? Formou um coração. Todo o nosso crânio, mais uma vez, sistema nervoso periférico ele é formado por 12 nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos raquitidianos. Nervos esses que compõem a nossa medula espinhal, certo, gente? E, obviamente, as terminações nervosas. Vamos lá, professor. Resumo geral sobre a organização do sistema nervoso humano. Sistema nervoso humano, ele divide-se em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central divide em encéfalo e medula. E o sistema nervoso periférico divide-se em quê? Nervos cranianos, 12 pares, e nervos raquitidianos, 31 pares, que compõem a nossa medula espinhal, sem contar também das terminações nervosas, tá bem? Essa é a composição de todo o nosso sistema nervoso, de todo o nosso sistema, tanto central quanto periférico. Mas vamos entender aqui o passo a passo e os detalhes sobre essa divisão, gente. O nosso sistema nervoso central tem como, por exemplo, o nosso encéfalo, né? A gente precisa entender e saber que o encéfalo, gente, é todo o complemento do nosso cérebro. Sendo que o encéfalo tem o quê? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico, né? Então o encéfalo ele possui cerca de 1,4 kg nos adultos,
1,4 kg, está localizado na caixa craniana, dentro do crânio. Isso daqui que a gente tem, além do cabelo, pele, tudo, couro cabeludo, a gente, ó, é osso, né? É uma caixa que guarda e protege principalmente o nosso encéfalo. Então a caixa craniana está aqui justamente para proteger de qualquer trauma, né? Digamos assim, a parte encefálica, né? A parte do encéfalo. Então esse crânio aqui está para proteger e guardar o nosso encéfalo, certo? Encéfalo esse que se divide em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Vamos já passo a passo. Assanhei aqui. Então está localizado na caixa craniana, divide-se em 3 partes, como falei ainda há pouco para vocês: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Essa é a constituição do nosso encéfalo, belezinha? Show! Vamos lá aqui para o próximo slide. O sistema nervoso, dando continuidade, né, falando ainda do encéfalo, mas a constituição do encéfalo, que é o cérebro, ele constitui cerca de 90% da nossa massa encefálica, ou seja, o cérebro. Só que tem muita gente que confunde o cérebro com o encéfalo. Qualquer pancada, professor, a pessoa levou uma pancada aqui, saiu a massa encefálica. Mas você sabe de fato se foi a massa encefálica, mas você falou agora, professor, que o cérebro constitui 90% da massa encefálica. Tudo bem. E os outros 10%, tá onde? Então a gente precisa entender e saber entender que o cérebro, ele faz parte do encéfalo, tá bom? Então vamos lá. O cérebro ele constitui cerca de 90% da massa encefálica, uma massa no qual constitui quase todo o meu crâniozinho aqui, certo? Sabemos nós que é essa parte aqui que o meu cérebro comanda o meu organismo, ó, dessa região do courozinho cabeludo até a região aqui próxima das minhas sobrancelhas, belezinha? Sua superfície é bastante preguiada, ou seja, aumento da superfície, tá bom? Dividido em 2 hemisférios, ou seja, o nosso encéfalo, ou seja, cérebro, ele divide hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Como assim, professor? Você está me confundindo. Mais uma vez, o nosso encéfalo tem 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Só que nesse slide a gente está falando em um dos componentes que compõem o nosso encéfalo, que no qual é o cérebro. Estamos falando das características e também estamos falando da sua constituição, não é isso? Então o nosso cérebro ele divide da seguinte forma, gente, observe. Eu tenho o meu hemisfério direito, né? Hemisfério, mais uma vez, direito e hemisfério esquerdo. O nosso cérebro, que faz parte do encéfalo, divide-se em 2 partes: hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Professor, por exemplo, uma pessoa teve um derrame, né? Ou AVC, e aí o que é que aconteceu? O lado direito desse paciente, tanto membro superior, braço, e membro inferior, perna, paralisou. Ele não consegue movimentar com tanta frequência ou perdeu todos os movimentos possíveis desse membro direito. Qual desses hemisférios foi acometido, né? Teve lesão, digamos assim? Simples. O meu o meu lado cerebral aqui do meu lado esquerdo comanda todo o meu lado direito do corpo. Então, o meu hemisfério esquerdo do meu cérebro comanda todo o meu lado direito, membro superior e membro inferior, olhos e tudo, enfim, do lado direito. O meu encéfalo, ou seja, o meu hemisfério direito, o meu hemisfério direito do meu cérebrozinho aqui comanda todo o meu lado esquerdo. Pergunta anterior: se teve um paciente que perdeu movimentos da perna direita e do membro superior direito, braço, qual parte ou qual hemisfério foi acometido? Hemisfério esquerdo. Lembramos, hemisfério esquerdo comanda todo o meu lado direito. Hemisfério direito do cérebro comanda todo o meu lado esquerdo, braços e pernas, beleza? Continuando. Então ele divide-se em 2 partes: o córtex, que é externo, substância cinzenta, corpos neuronais, né, onde tem a sua composição, e a região, coceira no nariz, e região interna, que aparenta, né, e encontramos a substância branca, dendritos e os axônios, tá bem?
Então essa é basicamente a composição do nosso cérebro, componente que faz parte do nosso encéfalo, para deixar claro isso para vocês. Mais uma vez, tem uma composição, uma constituição de até 90% da massa encefálica, dividindo o nosso cérebro em dois hemisférios. Hemisfério direito, que comanda todo o meu corpo, do lado esquerdo, e hemisfério esquerdo do meu cérebro, que comanda todo o meu lado direito do meu corpo, para deixar claro isso bonitinho para vocês, tá bem? Próximo slide. Aqui a gente já tem um encéfalo, tá? Aqui a gente já tem as funções ainda, do cérebro, componente ainda do encéfalo, né? Então o cérebro ele tem as funções bem simples. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar das funções do cérebro, né? No geral, então eles têm as funções de quê? De sensações, atos conscientes e voluntários, ou seja, de movimento. Vamos supor, se eu jogo uma canetazinha aqui para cima, eu tenho certeza que ela vai cair, né? Por lógica, ela vai cair. Mas o meu cérebro ele pode trabalhar para estender minha mão e a canetinha cair em cima da minha mão, né? Então a gente tem esses atos conscientes e voluntários, por exemplo, de pegar alguma coisa, pegar algum objeto. Reflexo, é importante a gente salientar essa parte também. Então a gente vai ter sensações de calor, de frio, de toque, de tato, né? Tocando aqui na minha mão, o meu cérebro vai trabalhar essas terminações nervosas da minha mão e vai saber que tem alguma coisa tocando a minha mão, belezinha? Pensamentos, o cérebro vai trabalhar justamente essa parte, trabalhar o seu pensamento. Você vai ter lembranças antigas, isso já é na parte da memória. Essas lembranças, gente, geralmente são lembranças e memórias, né, digamos assim, parte do cérebro. Não é todo o cérebro que vai ter a memória antiga, sei lá, a memória de quando eu era bebê, de quando eu era criancinha. Hoje eu tenho 25 anos. A única memória que eu tenho quando criança foi de uma queda. Vou levar no popular, uma queda, caí, né? De um tombo que eu levei jogando futebol e eu quase quebro o pescoço. Professor, quer dizer que a gente só vai ter memórias, como é que eu posso falar para vocês, memórias tristes? Não, a gente vai ter memórias muito felizes, vai ter memórias encantadoras, mas pelo menos para mim, e alguns estudiosos avisam que geralmente o que lhe deixa uma marca são as memórias mais tristes. Isso são estudos, tá, gente? Não é eu que estou afirmando com palavras, não. Mas para deixar claro para vocês, alguns cientistas, alguns neurocirurgiões, pessoas que estudam a parte do cérebrozinho, afirmam que geralmente as marcas mais evidentes para o nosso organismo, para o nosso corpo, são as marcas e memórias antigas, memórias e marcas frustrantes, memórias e marcas de algo que de fato comprometeu no passado, até hoje, atualmente, né? Mas algo que talvez tenha comprometido alguma marca negativa, digamos assim, que talvez tenha comprometido o seu psicológico, tá bom? Falando mais sobre as funções, memória, inteligência, aprendizagem, tudo que a gente recebe de informação, inclusive essa aula que eu estou passando aqui para vocês, é para vocês, guardar aqui no cérebrozinho de cada um de vocês, beleza? Sentidos e equilíbrio. Sentidos é bem simples, né? Eu tenho que ter ciência e ser ciente de tudo que eu absorvo, né? Ter todos os sentidos intercambiáveis, ter sensações aqui do que está acontecendo, do que não está acontecendo, do que possa vir a acontecer. Então, os sentidos é basicamente isso também, como função do cérebro, e o equilíbrio também, que faz parte, digamos assim, da maior parte do cérebro, né? O equilíbrio é algo que a gente precisa entender e levar em consideração que o cérebro ele tem essa função de equilíbrio. Por exemplo, se eu estou em cima de uma cadeirinha com o pé, eu tenho condições sim de ficar, só que o meu cérebro vai trabalhar para eu equilibrar-me em cima dessa cadeirinha, tá? Então o cérebro vai trabalhar nosso organismo no geral para sabermos de fato se temos condições de ter esse equilíbrio permanente, né, ou eminente no momento ali daquela função que eu estou fazendo. Belezinha? Função do nosso cérebro, perdão. Deixa eu ver aqui o próximo. Também no nosso cérebro, a gente tem duas, digamos assim, glândulas importantes, que é o tálamo e o hipotálamo, né, presentes na região inferior no nosso cérebro. A gente tem um tálamo que ele reorganiza os estímulos nervosos e percepções sensoriais, ou seja, a consciência, e o hipotálamo
regulador da homeostase corporal, como por exemplo a temperatura, o nosso apetite. Quando a gente está com fome, essa glândula, o hipotálamo, que avisa o nosso sistema sensorial aqui, nosso sistema nervoso, e informa lá no nosso sistema digestivo. Então existe toda uma dinâmica, digamos assim, gente, até do momento que a gente sente fome, do momento que a gente sente, do momento que a gente quer ir no banheiro, fazer o cocôzinho, urinar, for dormir. Então tudo isso é provocado, digamos assim, por essas glândulas, tanto o tálamo como o hipotálamo. Então o hipotálamo ele regula a homeostase corporal, assim como a temperatura, o apetite, o balanço hídrico também e o controle da hipófise e outras glândulas importantes dentro do nosso organismo, belezinha? Próximo slide para a gente ver aqui mais sobre o nosso cérebro. Aqui, para deixar bem claro para vocês, a gente tem o tálamo e o hipotálamo, para ser mais específico para vocês, aí estão a localização e a identificação do tálamo e hipotálamo, glândulas essas que ficam no interior do nosso cérebro, tá? E aí a gente tem um córtex cerebral, dividido-se no meio. Aqui, essa imagem aqui, para deixar bem clarinho para vocês, é um hemisfério do nosso cérebro, tá? Pode ser o direito ou o esquerdo, mas aqui como está na posição, talvez seja o esquerdo, tá bom? Continuando, meus amados, a gente tem como, por exemplo, também outra composição importante do nosso encéfalo, o cerebelo. Ainda há pouco a gente falou do cérebro, agora a gente vai falar do cerebelo, que também compõe o nosso sistema nervoso e a parte mais importante do encéfalo, tá bom? Então, responsável pelo equilíbrio do corpo humano, tônus e vigor muscular, ou seja, todas as situações que a gente faz, ó, que requer funções do músculo, quem faz é o nosso cerebelo. Se a gente vai se alongar, se a gente vai se esticar, se a gente vai pegar algum tipo de força na academia, para quem gosta, essa função, digamos assim, sobre os tônus musculares, quem comanda é o nosso cerebelo. Orientações espacial, como assim, professor? Orientação espacial, vamos supor. Estou em um exemplo, 2 metros quadrados, não, vamos supor, estou aqui numa sala, não, estou aqui num quarto e lá na frente tem uma cadeira. Eu tenho que ter noção da orientação espacial de quantos passos eu vou precisar dar para me chegar até aquela cadeira. Então essa parte de orientação espacial é como se eu fechasse os olhos, ou se não tivesse energia na minha casa, fechasse os olhos e soubesse onde era a sala, onde é a cozinha, onde é o banheiro, onde é a cama do meu quarto, um exemplo, tá, gente? Então é basicamente isso sobre as orientações espacial que o cerebelo vai lidar, tá bom? Orientações espacial. E também coordenações dos movimentos. Por exemplo, eu sou ciente desse movimento aqui. Extensão e flexão do meu cotovelo. Rotação de até 360 graus, eu sei a orientação dos movimentos que meu punho ou meu pulso pode estar fazendo. Então a gente tem que ter essas orientações dos movimentos que aquele ou aquela parte do corpo vai estar fazendo. Mas quem comanda tudo isso é o nosso cerebelo, belezinha, amores, amados? E por último, a composição que faz parte do nosso encéfalo, falamos do nosso cérebro, falamos ainda mais do nosso cerebelo e agora a parte do nosso tronco encefálico, tá bom? Então o tronco encefálico ele é dividido, tem divisões em três divisões, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Observe que nessa imagenzinha, ó, onde a gente tem a localização do mesencéfalo, onde a gente tem a localização da ponte e também onde a gente tem a localização do nosso bulbo. Professor, que funções tem essas partes do nosso tronco encefálico? Vamos lá. O mesencéfalo, ele tem a recepção e a coordenação da contração muscular, então ele tende a receber informações dos músculos, né? E, obviamente, tem essa concentração, e ter também essa contração muscular. Então, ele tem essa recepção e coordenação, ele coordena a contração muscular. Por exemplo, os músculos que eu estou fazendo isso daqui, quem está dando essa informação que o meu mesencéfalo, que meu punho possa estar fazendo isso daqui com os músculos da minha mão, é o mesencéfalo. Então, ele recebe, ele tem a recepção e a coordenação motora dos músculos da minha mão. Então, esse movimento, quem está fazendo, obviamente, é os músculos, mas quem está tendo essa recepção, essa coordenação, é o meu mesencéfalo. E, obviamente, a postura corporal.
Como assim, professor? A postura corporal, ciente do que você está nessa posição, ciente da posição que você se encontra. Por exemplo, nesse momento estou sentado. Então eu tenho uma postura corporal sentado. Então quem tem essa sensação ou essa postura que eu estou sentado, obviamente, é o meu tronco encefálico, perdão, o meu mesencéfalo. Tá bom, meus amores? A ponte é o seguinte, gente. Ela faz a manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo e tônus muscular. Por exemplo, ela faz a manutenção dessa postura corporal quando você está sentado em um determinado tipo de forma e você tem algo que esteja lhe incomodando. Por exemplo, a carteira. A carteira está no meu bolso traseiro, estou sentado e, obviamente, a minha pelve vai estar oscilando. Vai ter um lado maior e um menor, obviamente, né? E, obviamente, essa ponte, essa parte do nosso encéfalo, do nosso tronco encefálico, vai encaminhar informações que tenha algo que esteja ali, digamos, nem lhe prejudicando, mas algo que esteja lhe incomodando, digamos assim, né? Temos o equilíbrio do corpo também, da forma, vamos supor, se eu estou caminhando em cima de uma linha reta, ele vai equilibrar o meu organismo, continuar seguindo aquela linha reta, né? E, obviamente, sobre os tônus musculares do nosso corpo também, ou seja, o sistema muscular. Bulbo, vamos lá no bulbo. O bulbo, né, no caso, tem um controle dos batimentos cardíacos, isso já envolve outros sistemas, né, como o sistema respiratório, o sistema digestório e também o sistema cardíaco. Então, o bulbo ele tem um controle do batimento cardíaco, vamos supor, se eu tenho uma PA, que é a pressão arterial alta, ou uma PA baixa, pressão arterial baixa, ele vai ter esse controle, certo? Então, o bulbo em si, ele vai dessas informações que o seu coraçãozinho, o seu batimento cardíaco está ou alto ou baixo, está oscilando, digamos assim, né? Então, o bulbo que vai orientar o seu organismo que que o seu coração esteja oscilando ou não. O batimento cardíaco, tá, gente? Para deixar claro. Tem também o controle dos movimentos respiratórios, ó. Inspiração e expiração, então esses movimentos respiratórios, o bulbo também tem consciência e também o controle da deglutição, ou seja, engolir, né? No momento da deglutição, que é o que a gente até falou, a gente tem uma parte desses dois sistemas em forma única. Como assim? A gente tem a faringe, que ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Esse órgão, digamos assim, ou essa parte desse sistema, tanto respiratório e digestório, ele está ali justamente para tentar equilibrar a nossa deglutição, ou seja, quando degludimos algo, a respiração ela fecha, ou quando a gente está respirando, sei lá, no momento que a gente está mascando alguma coisa, a respiração está passando, mas eu estou mascando. Respiração passando e eu estou mascando. A respiração está passando e eu mascando. Quando eu quero deglutir, a respiração trava. Então, a faringe em si ele tem esse controle de fechar no momento que a deglutição, a respiração, fecha no momento da deglutição, entra no esôfago, ou seja, vai para o sistema digestório. Então, o bulbo tem esse controle também da deglutição. Belezinha? E, dando continuidade, vamos lá. Sobre o sistema nervoso central, mais uma vez, vamos fazer um resumo geral. Ele divide-se em quê? Encéfalo, certo? O nosso tronco encefálico e o nosso sistema nervoso central, ele divide o encéfalo e medula espinhal, mas o encéfalo ele divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Mais uma vez, para não haver dúvida, o nosso sistema nervoso central divide-se em cérebro e medula espinhal, certo? Só que o nosso encéfalo, algo que a gente falou ainda há pouco, ele divide-se em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Essa é a composição e a divisão do nosso cerebelo, tá bom, gente? Perdão, do nosso encéfalozinho aqui. A nossa medula espinhal já é o seguinte, tem é como se fosse um cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo, né, e percorre toda a nossa coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras e da medula espinhal partem 31 pares de nervos raquitidianos. Nervos esses que compõem o sistema nervoso periférico, tá bom? Deixa eu ver aqui. Calma. Pronto, deixa eu ver aqui.
E o nosso sistema nervoso periférico ele é constituído pelo quê? Como a gente já falou lá no início, no conceito, né? Ele divide-se pelos nervos, os gânglios nervosos e as terminações nervosas, ou seja, receptores para dor, tato, frio, pressão, calor, paladar, entre outros. Ou seja, essas terminações nervosas, incluindo ou inclusive, estão no nosso sistema tegmentar, na nossa pele. Isso, na aula anterior, a gente tinha falado do sistema excretor e o sistema urinário, onde a excreção ou o sistema excretor, podemos atribuir nesse sistema excretor o sistema tegmentar, que é a pele, que ela excreta o suor, o sistema respiratório, que ele excreta o gás carbônico, e o sistema urinário, que ele excreta a urina. Então, para a gente ser mais preciso nessa observação, as terminações nervosas sempre ou quase sempre estão próximo desses outros sistemas, onde a gente possa sentir frio, calor, dor, tato, fome, tudo isso próximo esses organismos, perdão, esse sistema. Então, as terminações nervosas, ela compõem, digamos assim, esses sistemas do nosso corpo, do nosso organismo. Os nervos são fios finos formados por vários axônios de neurônios, ou seja, de células nervosas, envolvidos por um tecido conjuntivo. Transmitem mensagem de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou deste para as regiões corporais. E para ser mais preciso nesse textinho aqui, gente, falando sobre os nervos ele serve como um certo como é que eu posso falar para vocês? Um certo caminho de informação para o cérebro, nosso encéfalozinho aqui, ou um certo caminho de mensagem do encéfalo para uma parte do meu corpo. Por exemplo, eu senti uma dorzinha lá do meu dedo mindinho. E eu sei que lá no meu dedo mindinho tem terminações nervosas. Essas terminações nervosas vão se ligar diretamente aos nervos, sendo que esses nervos vão ser ligados à minha medula e a minha medula vai encaminhar essa informação até o meu encéfalo, beleza? Essa informação chegou no meu encéfalo, questão de milésimo de segundo, ou seja, uma informação que vai, o famoso VaPT-VuPT. Se eu topei lá no meu dedo mindinho, né, essa dor, ela vem com velocidade muito rápida, passa pelas terminações nervosas, passa pelos nervos, os nervos encaminham a medula e a medula até o meu encéfalo. Chegou aqui, vai chegar dizendo que está doendo. Só que a dor para chegar novamente lá, chegou aqui e percorre todo o mesmo caminho. Encéfalo, medula, nervos e terminações nervosas. Então, o nervo em si ele serve como esse caminho, digamos assim, de mandar informações para o encéfalo ou de receber mensagens ou informações do encéfalo para uma determinada parte do meu corpo, do nosso organismo. Belezinha? Sobre os nervos. E finalizando a parte aqui da classificação do sistema nervoso periférico, gente, é o seguinte: quanto ao tipo de neurônio, são neurônios sensitivos ou aferentes, que contêm apenas neurônios sensitivos, motores ou eferentes, que contêm apenas neurônios motores, né, de movimentos, ou ambos os ou ambos os neurônios mistos, né, contém neurônios sensitivos e motores, neurônios aqueles que dão-lhe movimento e neurônios que lhe dão sensibilidade, sensações, certo? Quanto à posição anatômica, a gente tem nessa parte dizendo da minha cabeça, como é minha maior, talvez tenha mais, tô brincando, não tem estudo não. Então, na região craniana, eu tenho 12, né, nervos cranianos, tá? Tenho 12 nervos cranianos em toda a minha cabecinha aqui, ligados diretamente ao meu encéfalo, tá? Ou seja, qualquer sensação, por exemplo, de espinha, estourei uma espinhazinha aqui no meu rosto. Como eu tenho terminações nervosas no meu rosto, não precisa esse nervozinho que está bem aqui na região do meu rosto ir para a medula e a medula mandar informação para o meu encéfalo. Não, porque como é um nervo craniano, o nervo já está próximo ao meu encéfalo e se eu estourar uma espinhazinha bem aqui, essa informação vai direto para o meu encéfalo, dizendo que eu estourei e novamente a dor volta para ter essa sensação de dor, tá bom? Temos mais ou menos a gente tem 31 nervos raquitidianos, 31 pares de nervos raquitidianos, 31 pares onde tenho 31 do meu lado direito e 31 do meu lado esquerdo da minha medula, ou seja, 62 nervos
espinhais que saem da medula para a gente receber informações do meio externo, do meio interior, para encaminhar para a medula e da medula para o meu encéfalo e tudo voltar para onde teve o início. Como assim, professor? Você está me confundindo. Vamos lá novamente. Esses 31 nervos raquitidianos ou espinhais, eles interligam, digamos que aqui é a minha medula, né? Eles interligam diretamente a medula, né? Interligando-se a medula, qualquer informação que eu fizer aqui no meu braço, ó, cortei meu dedinho aqui, né? Essa informação passa por todo esse nervo importante do meu braço direito, tocou na minha medulazinha, a medula manda a informação para cima, lá do meu encéfalo. O encéfalo recebeu a informação, volta para a medula e a medula encaminha novamente essa sensação de dor lá para aquele mesmo nervo que chegou a informação. Por exemplo, os nervos mais importantes, digamos assim, dos membros inferiores é o nervo ciático. Por exemplo, o nervo ciático, quando é aplicado um tipo de medicação na região posterior do glúteo, né, região de trás aqui do bumbum, caso venha, sei lá, um profissional, uma pessoa leiga de informação, aplicou uma medicação em cima desse nervo. Medicação essa anti-inflamatório. Gente, é certeza que esse nervo possa vir a ter uma paralisia. Então, dependendo do tipo da medicação, dependendo do tipo da lesão que esse nervo foi acometido, pode ter sim problemas maiores futuramente. Não é toda vez que vai acontecer isso, mas há situações, inclusive para crianças, né? Isso eu já disse uma vez na sala de aula, que não se pode aplicar medicamentos intramusculares na região do glúteozinho de uma criança de até 2 anos, porque o nervo ciático ele não está, digamos assim, centrado na linha mediana ou na linha mediana do glúteo, né? Então não tem condições de a gente encontrar, digamos assim, numa criança de 2 anos o seu nervo ciático para a gente poder estar fazendo uma aplicação. Até para adulto já é complicado de a gente encontrar uma posição correta para a aplicação de um determinado tipo de medicamento via muscular na região do glúteo. Imagine para uma criança. Então, geralmente pode acontecer esses erros de a pessoa, de o profissional acertar diretamente esse nervo e acometer situações de paralisia, como por exemplo de um lado sei lá, de um membro, né, da perna direita ou da perna esquerda, e há situações controversas também que o nervo, uma vez quando afetado, pode sim provocar algum tipo de paralisia, porque está lesando aquele nervo, ou também não, né? Isso depende muito do organismo, mas quase sempre é algo que possamos afirmar que possa acontecer sim acidentes relativos a esse tipo de situação, né? De aplicação de medicação ou de medicamento intramuscular na região do glúteo e acertar diretamente os nervos, beleza? Mais uma vez, deixa eu ver se tem algum slide ainda. Tem, pronto. Aqui, gente, eu coloquei algumas curiosidades bem interessantes, né, em relação ao nosso sistema nervoso. Por exemplo, existe de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro. Outra curiosidade, quando você não dorme o suficiente, fica sujeito a perda de memória, raiva, alucinação, perda de foco, quando eu quero observar bem alguma coisa, meio que fica embaçado, então uma perda de foco, fala arrastada, como se fosse sonolenta, aquela preguicinha, encolhimento e até a danos cerebrais, ou seja, numa noite não tão boa, não tão dormida, o sono pode sim provocar esses tipos de probleminha. O cerebelo ele coordena todos os movimentos do nosso corpo, inclusive os reflexos. Quando a pessoa faz uso de algum tipo de droga, algum tipo de bebida alcoólica, atinge essa parte posterior do nosso cérebro, ou seja, o cerebelo, né? Fazendo que a gente perca alguns movimentos e, obviamente, os reflexos do nosso corpo. Isso provocado pela bebida ou a droga. Embora pareça algo muito difícil de acreditar, é possível sobreviver apenas com a metade do cérebro. Ou seja, lembra que eu falei ainda há pouco para vocês? O nosso cérebro divide-se em 2 hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O meu hemisfério direito comanda o meu lado esquerdo, meu hemisfério esquerdo comanda o meu lado direito do corpo. Caso eu venha perder todo esse meu hemisfério esquerdo, o que vai, digamos assim, paralisar é meu lado direito, né? Eu não vou fazer movimentos na minha perna, muito menos no meu braço. Mas, professor, você ainda tem um hemisfério direito que vai comandar seu corpo esquerdo,
né? O seu lado do corpo esquerdo, perdão, braço e perna do lado esquerdo, tudo bem? Só que eu vou perder movimentos do meu lado direito do corpo, porque eu perdi a parte do hemisfério esquerdo do meu cérebro, né? Então tem condição de você sobreviver apenas com um lado, com a metade do cérebro, de um hemisfério do seu cérebro, tá bem? Deixa eu subir aqui. A nossa testa, o meu otidó e as pontinhas dos meus dedinhos, né, são as áreas mais sensíveis à dor. Mesmo que vocês digam que não, estudos afirmam e dizem a parte da minha testa, né, ou seja, a nossa testa, junto com a pontinha dos meus dedinhos, falam o seguinte: as áreas mais sensíveis à dor, por apresentar uma maior resistência de fibras nervosas que reagem a um estímulo de dor. Ou seja, essas regiões existem mais terminações nervosas, onde você vem assim sentir muita dor, tanto na região da sua testinha, quanto nas pontinhas dos dedos da mão ou do pé. Belezinha? E meus amores e amadas, é basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre o sistema nervoso, tá? Vamos fazer aqui uma recapitulação rápida sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso comanda todo o nosso organismo, comanda todo o nosso corpo, divide-se em duas partes. Sistema nervoso central, onde é dividido pelo encéfalo, mesencéfalo, onde o encéfalo é dividido em mesencéfalo, cerebelo e também o nosso tronco encefálico, certo? O nosso sistema nervoso periférico são todos os nervos e cranianos e nervos raquidianos. Nervos cranianos a gente tem dois na região da face, da cabeça do crânio, e na nossa medula, ou em volta da nossa medula, a gente tem mais ou menos 31 pares de nervos que possa estar mandando informações à medula, e a medula é nosso cérebro, e o cérebro poder retornar essa informação à medula, e a medula, obviamente, lá por aquele nervo que chegou a sua informação. Belezinha? É isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando um oi para mim, professor. Estou em dúvida em tal questão, em tal conteúdo, em tal situação, mas lembrando, conteúdo do nosso curso enfermagem, tá bom? Técnico de enfermagem. Mais uma vez eu agradeço a compreensão de todos. Infelizmente ainda a gente está nessa situação, porém, espero eu e vocês também que logo logo isso passe, tá, gente? Eu acredito que logo logo a gente está retornando à instituição. Mais uma vez agradeço o Grau pela oportunidade, a gente está tentando passar esse conhecimento para vocês, até mesmo por essas aulas em AD, né? Essas aulas online, mas eu acredito que com fé em Deus, deixa eu ver, pronto, acredito que com fé em Deus a gente possa sim estar retornando nossas atividades, abraçando cada um, dando um cheiro em cada um, e um beijão, cuidem-se pelo amor de Deus. O professor Gabriel tá morrendo de saudades, tá? Morrendo de saudades mesmo. A coordenação pedagógica, todo o corpo pedagógico, a instituição no geral, tá com saudade de cada um de vocês, pelo movimento, pelo diálogo que vocês têm ali em sala de aula, nos corredores, no pátio, enfim. É algo que a gente sente saudades, tá, gente? Que a gente sente falta de vocês. Então é isso. Queria deixar meu muito obrigado, meus parabéns pelo conteúdo que vocês ainda estão assistindo, né? Apesar de toda a situação, a gente está nessa vibe aí ainda, mas fé em Deus, a gente está logo, logo aí, tá bom? Beijão, cuidem-se muito, obrigado, tá bem? Beijão, gente. Tchau, tchau. Se cuidem, pelo amor de Deus. Cheiro todo mundo.